Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora a inflação de oferta. E na inflação de oferta, a gente tem o quê? Que a inflação ela vem não pelo aumento na quantidade de moeda, relativamente na quantidade de moeda, mas sim pela redução na quantidade de bens, que foram os eventos que eu citei, fundamentalmente, principalmente os eventos que eu citei, né? Mas não apenas eles, né? Pode ocorrer outros problemas na economia que reduza a quantidade de bens disponíveis na economia. E isso geraria inflação de oferta ou também, como é conhecido, inflação de custos. Mas então na inflação de oferta ou de custos a gente tem o quê? Que na economia existe uma demanda pelos mais diversos diferentes bens, de um lado, de outro lado existe uma oferta dos mais diversos diferentes bens. Pela interação entre os diferentes compradores e vendedores dos diferentes bens, é definido o equilíbrio no mercado, né? E nesse equilíbrio, nós temos a quantidade de equilíbrio em determinado período de tempo, né? E o nível de preço na economia. No caso, seria nível médio de preço dos diferentes produtos na economia. E esse é o equilíbrio inicial. Agora, caso ocorram os eventos que eu citei, por exemplo, guerra ou catástrofe natural, ou outros eventos também, alguma perturbação política, greve geral, ou até mesmo certos setores da economia muito importantes, que é o exemplo que eu vou dar aqui, mas é o que eu disse, né? Não precisa ser só isso, são alguns eventos, sendo que a imensa maioria dos casos de inflação vem da demanda, mas também tem inflação de oferta. Eu vou dar só um caso aqui. Qualquer evento que leva a uma redução na quantidade de bens na economia tende a gerar inflação, né? E no caso, podemos pensar uma guerra, uma catástrofe natural ou uma greve geral, uma guerra, né? Pode ser também, que leva a uma redução na quantidade de bens disponíveis na economia, o que é representado por uma redução na curva de oferta, ou seja, a cada nível de preço, os produtores passam a produzir uma quantidade menor de bens. Dada a curva de demanda, a gente vai ter uma nova interação entre compradores e vendedores dos mais diversos diferentes bens, o que leva a economia a um novo ponto de equilíbrio, né? No qual será definido uma nova quantidade de equilíbrio para os diversos diferentes bens e um novo nível médio de preço ou nível geral de preços nessa economia. Como houve redução da oferta, a gente tem aí um aumento de preços na economia. Esse aumento de preços veio de onde? Do aumento da oferta de moeda? Relativamente sim, porque a gente vai ter mantido a quantidade de moeda inicial e a quantidade de bens diminuindo. Aquela balança que a gente viu no vídeo anterior, ela tende a pender para o lado do aumento de preços na economia, passa a ter relativamente muita moeda em relação à quantidade reduzida de bens agora disponível na economia. E uma causa que poderia ocorrer levar a isso seria, imagina uma guerra num país produtor de petróleo, isso tende a aumentar o preço do petróleo. Esse aí é o exemplo mais clássico que se dá de inflação de oferta, né? Ou de custos, como eu falei. Dá uma guerra no mundo árabe, o preço do petróleo tende a subir, isso tende a, por um lado, encarecer custos de produção, mas principalmente esse encarecimento tende a reduzir a quantidade ofertada dos mais diversos e diferentes bens, tá? Então não é propriamente um aumento no preço do combustível. Se, por exemplo, você pensar gasolina está mais caro, no caso do Brasil isso é muito óbvio, a gasolina encarece, as pessoas podem usar só álcool. Se álcool encarece, as pessoas deixam de usar álcool e passam a usar gasolina, né? E por aí vai.
Sendo assim, a gente sempre tem uma substituição dessas fontes de energia, por exemplo, de tal forma que o impacto do aumento do preço ele tende a ser amenizado, mas ainda assim há um impacto, o que reduz a oferta da economia e tende a gerar a inflação pelo lado da oferta, tá? E no caso, esse evento que eu estou citando, uma guerra no mundo árabe pode gerar inflação no Brasil, sim, com certeza, por conta dessa explicação que eu dei, né? Mas é claro que uma guerra no Brasil iria gerar uma inflação muito maior. E ainda assim, a principais inflações no mundo, a maior quantidade de casos de inflação do mundo, elas vêm da demanda, do aumento da quantidade de moeda, não propriamente da redução na quantidade de bens, tá certo? Mas então, nós temos a inflação de demanda e a inflação de oferta. E ao falar de inflação, então, como eu citei nesses dois casos, a gente não está falando de um produto ou outro, mas sim de todos os produtos da economia. A gente está falando na relação entre quantidade de moeda e todos os bens, não um bem ou outro, né? Então a gente tem que inflação não afeta um preço ou outro da economia, mas sim todos os preços da economia, né? E aí foi o que eu disse. A gente pode ter uma situação com inflação onde um produto caia de preço e um outro produto aumente muito mais de preço do que os demais. Isso que explicaria seria os movimentos de mercado normal, as pessoas deixando de comprar um produto para comprar outro. Isso já leva à variação de preço dos diferentes produtos. O que as pessoas passam a comprar mais tende a aumentar de preço, o que as pessoas deixam de comprar tende a baixar de preço. Só que essas variações não são fruto de inflação, é fruto dos movimentos normais de demanda e oferta do mercado, né? Os preços, para variarem como fruto da inflação, a gente tem que ter, primeiro, de novo, um aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia, de um lado. De outro lado, essa moeda relativamente excessiva, ela é utilizada para financiar transações em toda a economia, não só com um produto ou outro, uma região ou outra, um serviço ou outro, né? Então a inflação ela afeta tende a afetar todos os preços, ou ela tende a afetar o nível médio ou o nível geral de preços da economia. Estou falando isso por quê? Porque é possível que haja inflação e ainda assim um preço caia. É possível que haja deflação e ainda assim um preço suba. É possível que haja uma inflação de 10% e tenha preços que subam 50%, 100%. O que explica se a inflação é 10%, ou seja, na média os preços estão aumentando 10%, o que explica um determinado preço aumentar 50% ou 100%? Esse diferencial poderia ser atribuído à variação de demanda e oferta normal de mercado, né? As pessoas estão deixando de comprar um produto para comprar outro. Mas com a inflação a gente tem que todos os produtos tendem a aumentar de preço, tá certo? Mas, ou seja, vou mostrar um gráficozinho aqui para representar a relação entre variação de preços individual e conjunta, né? Então a gente teria o que? Considerando no eixo vertical a variação dos preços da economia e no eixo horizontal o tempo. Então ao longo do tempo os preços vão variando. A variação de preços ali, quando a gente pode ter a variação de preço individual de cada diferente produto, mas quando considerar ela a variação de preço conjunta dos diferentes bens, aí sim nós vamos estar falando da consequência da inflação, né? Podemos medir a taxa de inflação, que a gente representa em economia normalmente pela letra π, tá? Então o π, quando a gente considerar o π, estamos pensando o conjunto de bens. Quando pensar individualmente, seria a variação de preço sobre o preço de diferentes bens individualmente, tá? Mas então, digamos que na economia tem um certo bem X cujo o preço varia da seguinte forma.
Então o preço ao longo do tempo desse bem X ele vai mudando, variando. Essa curva não representa o preço do bem, mas representa a taxa de variação do preço do bem. O preço está subindo 10%, 15%, 30%, ou caindo 5%, 20% e assim por diante. E ao longo do tempo, esse bem X hipotético, o preço dele vai variando dessa forma aí, digamos. Esse é um bem da economia. Inicialmente ele está encarecendo, posteriormente ele passa a baratear, depois ele volta a encarecer muito, volta a baratear e acaba encarecendo muito. É uma evolução, é uma possibilidade, um bem que ocorra isso. Mas existem diversos outros bens na economia. E cada um tem seu preço e o preço de diferentes bens oscila diferentemente ao longo do tempo. Então, se a gente considerar outros bens, digamos o bem Y, seria a variação do preço do bem Y é representado por essa curva vermelha. Ela vai em sentido meio que contrário à curva X, mas por um acaso, né? É um outro bem que tem as suas condições de demanda e oferta e seu preço vai variando ao longo do tempo. Muitas outras possibilidades a gente pode considerar. Vamos dizer um outro bem Z, o preço dele ao longo do tempo oscila, ou o bem W, o preço dele oscila dessa forma aqui. Inicialmente ele só vai caindo, até que chega um momento que a taxa de variação do preço se torna positiva, ou seja, ele passa a aumentar de preço. Um terceiro bem aí, estamos vendo a taxa de variação do preço de 3 bens distintos entre si. Tem infinitos bens na economia, né? Mas considerando só mais um quarto bem, seria o bem Z, seria essa curva verde. Aí o preço do bem Z varia ao longo do tempo de acordo com a evolução dessa curva verde aí, né? Ele vai encarecendo só um pouquinho, passa a encarecer muito e continua encarecendo, só que a taxa de encarecimento do preço do bem Z vai diminuindo. Ele continua encarecendo, só que a taxas cada vez menores, até chegar um momento que ele passa a cair de preço efetivamente, né? A taxa de variação do preço fica negativa. Mas enfim, na economia temos diversos, infinitos bens, né? Milhares, milhões de diferentes bens, produtos e serviços. E a inflação não trata a variação, o impacto, o aumento na quantidade de moeda não impacta o preço de um bem ou outro, mas sim o preço de todos os bens. Então, para falar do impacto da inflação na economia ou a taxa de inflação, a gente tem que considerar a média ou o conjunto desses bens. Para esses 4 casos aí que eu citei, digamos que em média o preço tenha variado, o nível médio de preço tenha variado, nada, nulo, foi nula a variação, né? Ou seja, na média tem produto que encareceu, tem produto que barateou, mas na média a variação do conjunto de bens, do preço do conjunto dos bens foi nula. Então a cesta de bens continua com o mesmo preço ao longo do tempo. Essa é uma possibilidade. Normalmente a taxa de variação média de preço da economia é positiva, né? Também pode ser negativa, raríssimos os casos, né? No Brasil, no século XX, aí, a gente só teve 3 ou 4 meses de queda de preços na média no Brasil, né? Mas enfim, quando a gente falar de inflação e da taxa de inflação ou da consequência da inflação, a gente não está pensando num produto ou outro, mas sim no conjunto de produtos. A gente está considerando a variação do preço do conjunto de produtos, não de um produto ou outro, tá certo? Isso é uma coisa. Outra observação é o que? É o que eu meio que já disse, né? A gente pode ter nada de inflação, dizer que não há inflação não significa dizer que os preços na economia não estão mudando. Eles estão mudando do jeito que eu estou mostrando aí, né? Ou sugerindo aí. Dizer que não há inflação ou que a inflação é baixa não significa dizer que os preços não estão oscilando volatilmente. Eles podem estar oscilando, mas de forma que se um preço está caindo muito de preço, se um produto
está caindo muito de preço, outro está subindo muito de preço, tá certo? E aí fazer uma observação a respeito do cálculo da taxa de inflação, que a gente então tem que, a rigor, considerar o preço de todos os produtos da economia, mas é difícil considerar o preço de todos os produtos e serviços da economia. Então, normalmente, para se falar de inflação, as pessoas consideram indicadores ou índices de inflação, que são cestas de bens, fundamentalmente produtos, o que é errado, deveria também considerar serviços e, além do que, deveria considerar todos os produtos da economia, mas é muito difícil fazer isso. Então, normalmente, o que se faz é se considerar pequenos grupos de produtos e se acompanha o preço desses produtos ao longo do tempo. E diferentes institutos de pesquisa, como IBGE, Fundação Getúlio Vargas, DIEESE, realizam pesquisas de inflação na economia. Eles acompanham variação de preços de diferentes bens ao longo do tempo, de tal forma a formar uma estimativa da inflação ou do impacto da inflação na economia, tá? E na medida em que eles têm essas diferenças metodológicas, eles calculam a inflação com base em diferentes cestas, por isso eles calculam diferentes índices. Existem diversos diferentes índices de inflação na economia. Aqui eu apresento só 3, né? Nós temos o famoso IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Governo, que é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo, né? Aí tem a metodologia de cálculo do IPCA. Aí não interessa, foge ao escopo do curso. Aqui só interessa dizer que tem diferentes índices, tá? Tem o IGP, Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. Também tem o Índice do Custo de Vida, do DIEESE. São diferentes institutos tentando estimar a inflação na economia, tá? Ou o impacto da inflação nos preços da economia. A diferença entre eles, fundamental, é a cesta de bens que é considerada, tá? E foi o que eu disse, estou dando aqui 3 exemplos, tem vários outros índices e muitos outros institutos podem criar novos índices de inflação. Não existe um índice certo, correto, verdadeiro. Na realidade, todos os índices, eles, a rigor, se é para dizer se estão certo ou errado, então todos eles estão errados. Não existe um índice certo. Tá? O índice certo seria um índice que considera todos os preços da economia. O IBGE até faz uma estimativa para esse índice. Ele é conhecido como deflator implícito do PIB, mas é uma estimativa também. Ninguém tem controle, ninguém tem acompanhamento de todos os preços da economia, tá certo? Então, existem diversos diferentes índices e nenhum deles é o correto, tá certo? Mas aí ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau!